muito bem-vindo à live de hoje. Nessa segunda-feira temos uma convidada muito especial, é a Marluz, que foi a minha aluna e que passou o TCF nível B2 e também o DELF nível B2. Então ela apresentou os dois exames de proficiência, aprovou os dois e foi fazer o doutorado, parte do doutorado dela na Université de Marseille, na região mediterrânea da França. E já vou convidar ela para que ela possa responder as suas dúvidas sobre como conseguir fazer parte dos estudos na França, como é todo o processo com a Campus France, como é chegar na França, se integrar no meio acadêmico, na vida administrativa do país. Então, deixa eu convidar a Marluz. Aqui. Só um segundinho, tentando convidar a Marluz. Chamando ela. Vamos ver. Marluz entrou, maravilha. Bonjour, Marluz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigada, Marluz, por ter aceito participar dessa live. Eu que agradeço pelo convite. Marluz, muitas pessoas ficaram intrigadas com o fato de você ter apresentado o TCF, nível B2, né? Passou o TCF com nível B2 e o DELF, nível B2. Você poderia nos explicar por que você apresentou esses exames, apresentar você, qual é a sua relação com a língua francesa, por favor? Tá ok. Bom, eu me chamo Marluz Santana, eu sou doutoranda em Ciências Sociais e atualmente estou fazendo parte do meu doutorado aqui na Universidade de Marselha, em um dos laboratórios da universidade. E o meu campo de estudo é relacionado à religião e à migração senegalesa. E grande parte da produção acadêmica nesse campo, ela é em francês. Francês é a língua oficial do Senegal. E a partir dos meus estudos de doutorado, eu desenvolvi também os estudos em francês para poder ler em francês e fazer o meu doutorado, parte do meu doutorado aqui na França, que concentra pesquisas na mesma temática. Muito Em interessante. relação aos testes... Desculpe, gente. Não, pode ir falando sobre os testes, que todo mundo quer saber qual é o mais difícil, como você se preparou. Certo. Em relação aos testes, o edital que eu participei da minha universidade, ele exigia a comprovação de um nível B2 em francês. Então, eu poderia apresentar um TCF ou um DELF. E eu fiz a preparação junto com Geni. Geni foi minha professora nesse processo. E eu decidi optar pelos dois testes, porque eles têm estruturas diferentes, são dinâmicas diferentes, e eu optei por ter a experiência com essas duas possibilidades. Então, eu fiz o DELF e também fiz o TCS. E qual você achou mais fácil? O TCF, ele é mais fácil. Por Porque, quê? assim, as estruturas da prova, cada prova tem uma estrutura diferente. No TCF, aprova as questões, tanto de todos os níveis de compreensão escrita, produção escrita, compreensão oral, ela vai progredindo ao longo das questões. Então, a prova ela começa com um nível básico e eu considero que foi interessante por me manter tranquila, começar a prova de uma forma tranquila, com questões mais simples, e aí, ao longo da prova, vai aumentando o nível de dificuldade. Diferente do DELF, que é uma prova toda programada dentro do nível B2, e que você vai responder todas as questões dentro dessa complexidade desse nível. E você conseguiu aprovar as duas provas, né? Então você é titular de um TCF nível B2 e de um DELF nível B2. Isso, eu tive B2 em ambas as provas. E como foi, Marluz, o processo com a Campus France? Como foi o processo de você conseguir fazer esse intercâmbio na França, ou a obtenção do visto? Você pode nos contar um pouquinho como foi essa jornada?
Certo. O processo com a Campus France, ele se dá de forma online. A Campus France tem um site onde é necessário preencher um dossiê com informações pessoais, com os documentos em relação ao passaporte, ao tempo de estadia na França, qual a universidade ou laboratório que vai te receber, o seu nível de francês, isso também é colocado dentro do dossiê, e é necessário apresentar uma série de documentos que serão solicitados. E após esse processo, um dos consultores da Campus France vai começar a estabelecer contato via sistema, todo contato se dá através do sistema, e vai informar se tem algum documento que está faltando, se há algo que é necessário complementar. E após esse processo do Campus France é que ocorre o processo no consulado. Então, o Campus France é responsável pela etapa pré-consular dos vistos de estudante e após a gente pode seguir para a etapa diretamente do consulado, com a entrega dos documentos e a solicitação do visto. Você se sentiu bem aconselhada pela Campus France? Você sentiu que elas realmente acompanhavam o seu caso? Ou você sentiu que era complexo? Qual foi a sua experiência com a Campus France? A Campus France foi um processo tranquilo, eles realmente respondem às demandas, às dúvidas quanto a prazo, quanto a documentação. É um processo que pode ser feito tanto em francês quanto em português. Então, você pode manter o contato na língua que preferir. E eles fazem também processos, caso a pessoa necessite de algum tipo de orientação, que seja necessário um encontro, como uma entrevista com o consultor, é possível fazer no agendamento no site. E todas as explicações vão ser dadas a partir do momento de início de preenchimento desse dossiê. Então, é um site muito autoexplicativo, que consta quais documentos são necessários e quando surgem dúvidas ou é algum documento específico da França, a Campus France ela sempre foi muito solícita em responder as minhas dúvidas, as questões e quanto aos prazos também. E você tem uma bolsa brasileira, uma bolsa francesa, uma bolsa dos dois países? Você recebeu alguma ajuda financeira para realizar esse intercâmbio na França? Sim, eu tenho uma bolsa de uma instituição de pesquisa brasileira, do programa Capus Print, então é o Brasil que paga a minha bolsa. E eu tive que apresentar esses documentos também, solicitados durante o processo pré-consular no Campus France. Essa questão de se você tem uma bolsa, de qual instituição, ou como você vai se manter na França. E também foi solicitado documentos da Universidade Francesa, comprovando o vínculo, no caso, que eu viria e quanto tempo eu ficaria no laboratório da universidade. Então, eu precisei de documentos da universidade, documentos do Brasil, e comprovar também essa questão da Bolsa Brasileira. Muito bem. Então, Marluz, você está em Marseille, segunda maior cidade da França, e o Brasil tem duas representações diplomáticas. Tem o Consulado Geral e a Embaixada em Paris, e tem um outro consulado na cidade de Marseille. Eu tive bastantes pessoas que me perguntaram, você como brasileira, se sentiu melhor em Paris, em Marseille? As duas cidades são muito diferentes. Nos conta um pouquinho sobre sua experiência dentro das duas maiores cidades da França. Bom, eu moro atualmente em Marselha, né? O meu intercâmbio é em Marselha, mas já visitei Paris. E eu me sinto melhor em Marselha. Eu considero que Marselha é uma cidade mais acolhedora. Então, as pessoas de Marselha, de uma forma geral, são pessoas receptivas, acolhedoras em relação aos estrangeiros. É uma cidade que tem muitos estrangeiros de várias nacionalidades que já estão estabelecidos aqui há algum tempo. Marselha é uma cidade ensolarada, tem praia, o clima é muito agradável. Então, é diferente de Paris. As pessoas de Marselha têm um comportamento mais aberto, mais receptivo do que as pessoas que são de Paris. E a cidade, eu gosto muito do clima de Marselha também, das praias. Então, nesse sentido de morar e de ser
em questão da recepção a estrangeiros e principalmente a brasileiros, eu considero que em Marselha tem uma experiência diferenciada do que em Paris. Muito bem. Falando um pouquinho agora da questão administrativa, você chegando na França, quais foram os primeiros passos que você precisou dar administrativamente falando? Bom, quando nós chegamos na França, é necessário validar o visto. Quando chegamos aqui, tem um prazo de no máximo 3 meses para fazer essa validação. Essa validação ela é feita online, então é necessário preencher alguns dados em um site que é indicado pelo Consulado do Brasil. E é muito tranquilo e tem uma taxa que deve ser paga para a validação do visto. E eu fiz essa validação logo na primeira semana que cheguei em Marselha, mas ela pode ser feita até 3 meses após a chegada. Além da validação do visto, existem os trâmites também relacionados à Seguridade Social, né? Todo o processo se dá também pelo site. E caso haja falta de algum documento, alguma questão a ser esclarecida, eles vão demandar o envio ou pelo site ou presencialmente em um dos postos de atendimento. Então, são esses processos que se tem, além da CAF também, que é um auxílio financeiro que todas as pessoas que estão aqui, seja com o visto de estudante ou como outra categoria, podem solicitar um auxílio financeiro em relação à habitação. Então, a CAF, a análise do dossiê e o pagamento, ele ocorre a partir da data de solicitação. Então, é importante solicitar logo quando chegar ao país. A solicitação também ocorre online e do mesmo jeito da Seguridade Social, caso haja necessidade de algum documento, eles vão enviar carta para o seu endereço ou uma comunicação online, ou vão pedir para que você compareça presencialmente e apresente esse documento. Então, nesse sentido de documentação, seria a validação do visto, a Seguridade Social, a CAF, e para quem é estudante, tem os documentos também relativos à universidade. Então, a carteirinha de estudante, por exemplo, o documento de acesso à universidade, documentos em relação a transporte, para a utilização de transporte público, que são documentos que a gente utiliza muito, né, no dia a dia. Então, muita papelada. Você se sentiu um pouco perdida em questão à documentação, todos esses processos administrativos? Você se sentiu apoiada pela universidade? Houve alguém que te ajudou nesse trâmite todo? Em relação à universidade, todos os trâmites em relação a documentos da universidade, eu tive suporte desde o Brasil. Um conselho que eu dou para quem está pensando em vir para a França é solicitar os documentos com a maior antecedência possível, porque os prazos aqui na França, a burocracia, é diferente do Brasil. Então, há uma burocracia em razão desses documentos. Então, é necessário apresentar documentos da Universidade Francesa no processo do Campus France. Eu tive suporte do meu laboratório e da professora que me orienta aqui na França, para que eu tivesse acesso a esses documentos. E quando eu cheguei, todos os outros documentos relativos à universidade, a acesso ao campus, ao título de séjour, à universidade, o laboratório que eu estou, me deu suporte. Em relação aos outros documentos, né, que tive que demandar, que são importantes, como a Seguridade Social, a CAF, eu fiz o processo sozinha, mas sem grandes complicações. Então, pelo site, o site geralmente é autoexplicativo, e caso seja necessário, a pessoa pode se dirigir até um posto de atendimento. Então, existe uma comunidade brasileira também aqui em Marselha, outros estudantes que vieram para cá antes do meu processo, pessoas que já moram aqui na França, que têm grupos em rede social, e é importante para tirar dúvida. Então, eu contei com a ajuda dessas pessoas também para me esclarecer dúvidas desse processo.
como eu deveria fazer ou onde conseguir algum documento específico. Isso é super importante, né, o que você pontuou, a questão de também se relacionar com a comunidade brasileira, não necessariamente o tempo todo, mas para dar um apoio, seja emocional, seja também na questão migratória, toda a documentação que precisa apresentar, né, a questão da migração sempre requer muita paciência, muita documentação, né? Bem como você colocou, o sistema é diferente do Brasil, tem que se acostumar com essa questão administrativa. E, Marlos, você poderia nos contar um pouquinho o quanto a língua francesa abriu portas para você? Porque, se não me engano, você, uma vez que chegou em Marseille, aconteceram muitas coisas positivas também em relação à sua vida acadêmica. Você poderia nos contar um pouquinho como o francês ajudou você na sua carreira acadêmica e profissional? Sim, posso sim. Eu aprendi o francês e me preparei para realizar as provas e vim para a França para realizar parte do meu doutorado. Então, esse foi o primeiro passo que o francês me ajudou a ter acesso a essa aprovação, a conseguir ter o domínio da língua para vir me estabelecer aqui em Marselha durante esse período. Após minha chegada aqui na França, eu fui admitida como membro de um dos laboratórios de pesquisa da universidade. Então, atualmente, eu me tornei pesquisadora do Laboratório Movida, que é um laboratório que inclui pesquisadores de universidades francesas, de universidades de países africanas. É um laboratório que as pesquisas é voltada para o meu campo, para a temática migratória, e foi uma conquista muito importante para mim. Eu vim para realizar parte do meu doutorado e aqui, a partir do meu trabalho e interlocução de pesquisa, consegui ser admitida como membro do laboratório. Foi uma porta que o francês me abriu. Eu não teria essa possibilidade se não tivesse aprendido francês. Então, é necessário a comunicação em francês com outros pesquisadores, é necessário a escrita em francês, e foi muito importante para mim. Participei de eventos aqui na França também, a partir do meu laboratório, né? Participei da reunião de estudos africanos, que ocorreu na cidade de Nice, com pesquisadores de diversos países, todos falantes de francês, então pude me comunicar. Participei de um processo de seleção dentro desse laboratório que eu fui admitida como pesquisadora, para participação em uma formação que vai acontecer na Tunísia, e fui selecionada para essa formação. Então, o francês tem me aberto portas que até um tempo atrás seriam inacreditáveis. Então, eu vim para a França com um propósito, aprendi o francês com um propósito, e a partir disso eu pude expandir. Então, para mim, é um sonho que está sendo realizado aqui, em morar em Marsella, em ter essa interlocução com o laboratório, em ser admitida como pesquisadora de um laboratório internacional, em poder participar desses espaços de comunicação acadêmica, de congressos acadêmicos em francês, e participar de formações em outros países. Então, o francês realmente me abriu várias portas, e acho que ainda vai abrir outras mais, espero. E tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Excelente. Também eu gostaria de sublinhar que você sempre foi uma aluna muito dedicada, né? Que você sempre fazia as tarefas, mandava as dúvidas, isso é super importante para conseguir progredir e alcançar um nível B2 que permite abrir todas essas portas que você conseguiu abrir, Marlos. E só para terminar, Marlos, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você gostaria de passar alguma dica para as pessoas que querem seguir o seu caminho e vir estudar para a França? Talvez uma coisa que você não sabia e que teria gostado de saber? Bom, eu deixaria como um conselho, uma dica, que as pessoas estudassem para se preparar para o teste e depois continuassem estudando o francês, porque um processo que as pessoas podem desenvolver, por exemplo, em relação
a comunicação, a conversação, que é necessário para se manter aqui. Então, eu acho que é importante começar a estudar o francês, se preparar para os testes e depois continuar o francês. Porque na vivência aqui, no cotidiano, no dia a dia, a gente vai aprimorando, mas é necessário também tirar dúvidas e aprimorar algumas outras questões que vão ser necessárias. É necessário escrever em francês, é necessário falar em francês e, enfim, poder desenvolver projetos. Então, eu considero que o francês é algo para as pessoas levarem realmente de aprendizado para a sua dinâmica de vida. Estudar para o teste é importante, ser aprovado no teste é importante, mas que depois também deem continuidade dentro das possibilidades a esse estudo. Certamente, né? Os estudos não terminam uma vez que você conseguiu aprovar o B2. Obviamente que é um passo muito importante, mas para conseguir estudar na França, participar de todos esses laboratórios onde você está, é importante ter um bom domínio do francês, isso vai além de nível B2. Marlos, a gente teve uma pergunta aqui, se você puder responder, como foi a parte da prova escrita do TCF? Foi num computador, foi à mão? Foi a mão. Eu fiz na Aliança Francesa em Salvador, e tanto o Delphi quanto o TCF, as provas foram feitas escritas à mão, não existiu a utilização de computador. E no seu caso foi tudo à mão, né? Compreensão oral também? Todas as provas foram à mão, nós não utilizamos computador. Na Aliança Francesa de Salvador, pode ser que outras alianças utilizem, mas na que eu fiz, não, foi à mão. E você lembra como foi a prova? A prova escrita foi um texto, foram dois, você lembra? O Delphi foi um texto, era um texto argumentativo, e o TCF foram 3 textos. Isso. E aí no TCF o texto vai progredindo, a quantidade de palavras, a complexidade do texto, ele vai progredindo. Então começa com um texto mais simples, um texto menor, e após vai para um texto maior. Exatamente, conforme você tinha comentado antes, né, o TCF ele tem essa grande vantagem em cima do Delphi, porque como o TCF é o mesmo, independentemente do nível que você almeja alcançar, seja um A1, A2, B1, B2 ou ATC1, C2, ele sempre vai começar mais fácil para conseguir identificar os níveis mais baixos. Então, dá esse tempo de aquecimento, né? Enquanto o Delphi B2 já começa logo de cara com o nível B2, né? Isso. Mas, em todo caso, Marlos, você conseguiu passar os dois, você foi aprovada no TCF, no Delphi, depois no doutorado, depois membro de laboratório de pesquisa na França, agora na Tunísia. Marlos, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, por você compartilhar a sua experiência muito inspiradora, muito enriquecedora, e te desejar uma boa semana em Marseille, lá no Mediterrâneo. Você quer acrescentar mais uma coisa, Marluz, antes de encerrar essa live? O palco é seu. Eu queria te agradecer, Geni. É importante ter uma boa preparação para esses momentos. São momentos que são definidores da vida. Passar ou não numa prova decide o futuro. Então, eu pude vir para Marcélia, estou aqui hoje participando de tudo isso porque eu fui aprovada nesses testes. E eu fui aprovada porque me empenhei em estudar e tive uma boa preparação. Então, todo o suporte que você me ofertou durante esse período, desde então que iniciei as aulas, toda a questão das atividades que foram feitas durante a semana, o suporte, a sua dinâmica das aulas. Então, parte disso eu devo a você. Então, eu queria te agradecer e também indicar para quem estiver assistindo, quem for assistir depois, eu recomendo muito as aulas da Geni. Ela foi extremamente importante nesse processo para eu conseguir um B2, tanto no Delphi quanto no TCF, e tem sido para o meu desenvolvimento do francês. É uma ótima professora, e se eu estou aqui hoje também é porque eu tive a oportunidade de estudar com você e conseguir
crescer no francês, me desenvolver e alcançar novos níveis. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Marluz. Parabéns mais uma vez pela trajetória fantástica. Eu tenho certeza que você ainda vai abrir muitas outras portas, seja na França, no Brasil ou outros países francófonos. Pessoal, essa live vai ficar no meu feed também. Vão poder voltar a assistir, caso não tenham visto o começo, com todas as dicas da Marluz sobre a trajetória como estudante de doutorado na França. Muito obrigada, Marluz. Muito obrigada a todo mundo por ter participado e um forte abraço. Au revoir. Au revoir. Tchau, tchau, Marluz. Muito obrigada.